a lei divina mandou. Passa a mão na viola, o meu santo me ajudou, pra falar de duas classes que há tempo Deus criou. Empregado e patrão, ainda ninguém falou. Empregado é abençoado, patrão, Deus abençoou. Tião Carreiro e Pardinho. Isso sim é música raiz, isso é música de sertão brasileiro, raiz, terra de Santa Cruz. A ver com essa música, porque hoje eu vou falar sobre o fim, o verdadeiro fim do Ministério do Trabalho, a abolição do Ministério do Trabalho. Vejam só, o Onyx Lorenzoni anunciou um certo número de ministérios lá da Casa Civil, mas o fato é que nós vamos ter 7 ministérios a mais do que estava na propaganda política, entre milhões de aspas, que isso, desestatizante. Por que fica branco de repente? Ai, meu dedo. Então vejam como são as coisas. Quem realmente controla o processo político? As pessoas acham, na sua fantasia democrática, que o povo controla alguma coisa, e se controlasse seria até pior. Mas o fato é que existem diversos grupos de interesses com muito mais influência do que a maçaroca manipulada que é a população. Então, de fato, essa é a lógica da democracia. Quando o regime eleito chega ao poder, é claro que ele vai criar ministérios que nada mais são do que centros de redistribuição de renda da economia real para grupos de interesse. Então essa é a explicação em economia política por que sempre haverá mais ministérios do que o que foi prometido, mesmo que haja uma modinha liberal, né? Agora, muito se fala no fim do Ministério do Trabalho. Seria muito bom se isso acontecesse, mas não aconteceu. O que aconteceu é que as mesmas funções do Ministério do Trabalho persistem, mas divididas em outras pastas. Então uma parte, né, a Justiça do Trabalho foi parar com o Sérgio Moro, a parte de regulação econômica foi parar lá com o Paulo Guedes, tá ok? É o Paulo Guedes que tem esses assuntos aí, essas questões, tá ok? Né? Então o fato é que as pessoas estão muito acostumadas com definições nominais. Pelo fato de não existir mais um Ministério do Trabalho, elas acham que desapareceu. Mas o que nós devemos estar preocupados aqui é com definições reais. As funções permanecem, a regulação permanece, a artificialidade na filosofia psicossocial e nas relações econômicas permanece, né? Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte, dor de cabeça hoje, é o seguinte: Ministério do Trabalho, essa expressão já é orwelliana. Por que tem que ter um ministério para regular relações que deveriam ser espontâneas entre patrão e empregado? Como diz a música aí do Tião Carreiro e Pardinho. A segunda coisa é aquilo que eu chamo de efeito entidade. A condição humana sempre foi de pobreza e nós sempre tivemos que dispor do nosso suor para conseguir o pão. Isso está na Bíblia. Agora, quando entra o Ministério do Trabalho, essas relações ficam contaminadas, porque naturalmente, numa economia livre, à medida que as coisas vão progredindo, o trabalho vai se tornando menos árduo, porque o homem, com a sua industriosidade, torna a sua capacidade de produzir o pão menos árdua. Da mesma forma que a dor do parto também é mitigada pelo avanço tecnológico das anestesias. Então o trabalho é a mesma coisa, a indústria serve para facilitar o trabalho. Então era para facilitar, era para essas relações se tornarem cada vez mais humanas, cada vez mais plásticas, cada vez mais adaptadas às necessidades holísticas do homem. Mas não é assim porque existe o Ministério do Trabalho. Ao regular esta relação entre patrão e empregado, não só aumenta-se a capacidade de controle do Estado, porque ele vai querer colher dados para regular o mercado de trabalho, e nesse processo ele colhe cada vez mais dados e se expande cada vez mais, mas também porque o efeito artificial dessa intervenção na economia vai gerar escassez de recursos que vão aumentar a necessidade de se trabalhar mais para se obter os mesmos recursos. Então, o empregado vai ficar insatisfeito e vai pedir regulação para o governo, e o governo vai regular ainda mais. O patrão, por sua vez, não vai conceder nenhum benefício aos seus empregados, além daquilo que o governo obriga, porque ele já vai se sentir em desvantagem pelo fato da Justiça do Trabalho sempre achacar o patrão. Teoricamente em prol do empregado, mas como a economia é na mesma, todos se dão mal. Então nós vamos ter um efeito entidade. O efeito entidade, que eu chamo, é uma teoria minha, é aquele efeito onde a existência de um aparato regulatório do governo substitui a capacidade das relações espontâneas, da ordem espontânea, de superar os benefícios que essa agência governamental promete. É assim que eu defino o efeito entidade. Ele ocorre justamente porque ele, ao interferir na economia,
destrói a capacidade dessa mesma economia de promover esses efeitos. Uma das coisas que o Estado faz, falando de forma mais prática, é cartelizar os setores. Porque vai acabar minha bateria, cara. Talvez eu tenha que fazer uma parte 2 dessa live depois que eu carregar. Bom, que seja. Vou tentar ser rápido. Poucas empresas podem arcar com os encargos trabalhistas. Então haverá uma cartelização. Numa cartelização haverá menos demanda por mão de obra e mais gente desempregada. Então o poder de barganha vai inclinar-se para o lado da oferta de empregos, ou seja, o empregador. Então a condição dos trabalhadores nessa economia vai diminuir. Então o que vai acontecer? Uma pressão em cima do governo para que haja mais regulação. Vai haver mais regulação? Vai. Talvez a condição dos trabalhadores melhore no curto prazo? Sim, mas o fato é que a economia continua piorando no longo prazo. O ideal seria que nós acabássemos com essas intervenções e... Eita, aí desconcentra. E assim haveria uma maior condição desses trabalhadores competirem contra as empresas já estabelecidas se eles tiverem essa facilidade para se tornar empregados. E é isso que realmente vai aumentar o poder de barganha. Mas isso é um processo de mercado de médio prazo, talvez. A democracia opera a curto prazo. Então, numa democracia, nós não podemos ter a ilusão de que essas verdades econômicas vão influenciar o governo. Isso não existe. Eu acho que a minha bateria vai pro saco daqui a pouco. Mas, continuando, se vocês repararem na história econômica, como Ludwig von Mises muito bem aponta, coisas como um fim de semana de 2 dias, férias, tudo isso não foi propiciado por regulações do governo. Isso foi conseguido paulatinamente com a acumulação de recursos, econômicos, de capital, tornando a economia intensiva em capital, o que faz com que o trabalhador possa produzir mais com menos tempo de trabalho. Chega uma hora em que a desutilidade do trabalho torna-se um fator preponderante. E assim, na economia como um todo, emergem instituições como as férias e o fim de semana. Para vocês terem ideia, com a Revolução Industrial que aconteceu na Idade Média, com a invenção do arado pesado, dos altos fornos, eles chegavam a ter 3 meses de férias. Mas não era 3 meses de férias regulado pelo governo feudal. Isso era uma instituição informal da Idade Média, não precisava de governo para regular isso. O que o Ministério do Trabalho faz, e toda essa intervenção trabalhista na economia, é justamente o que eu falei. É impedir que a economia consiga acumular esses recursos e impedir que ela tenha naturalidade suficiente para que todos os fatores, incluindo a utilidade das férias e a desutilidade do trabalho, sejam incorporados nas relações econômicas. Por isso que tudo fica tão quadradinho, tem que ter férias de 30 dias, se o cara gostar de tirar férias, não pode. E se o cara quiser trabalhar mais, não pode. Vai onerar o patrão porque ele é obrigado a pagar 1/3 a mais, etc. Pois é, isso é o que eu chamo de efeito entidade. Agora, existem outras funções do trabalho. O trabalho tem uma função de aprendizado. Por que não pode haver aprendizes ganhando pouco? O trabalho tem uma função social e médica. Para os aposentados, por exemplo, muitas vezes os aposentados não estão lá para ganhar dinheiro. Eles já têm alguma renda que vem da família. Eles querem ter o que fazer, se sentir úteis. Eles não poderiam trabalhar por um salário muito baixo só para se sentirem úteis? Ajudar num supermercado, por exemplo? Não, porque a legislação trabalhista oriunda do Ministério do Trabalho impede. Então mata-se funções acessórias do trabalho. Uma outra coisa que o Ministério do Trabalho faz com a economia é essa distorção jurídica, porque na Justiça do Trabalho não vale aquilo que vale, por exemplo, na Justiça Penal, in dubio pro réu, né? Na dúvida, não se condena o réu. Se isso vale para um assassino, se isso vale para um estuprador, por que não vale para um patrão que por acaso tenha infringido algum direito trabalhista? O que vale na Justiça do Trabalho é o que eles chamam de in dubio pro miserabilis. Isso é o fim da picada. Isso significa que o ônus da prova não cabe mais ao acusador quando se trata de justiça de trabalho. Isso se torna um terror para o empregador, um terror para o patrão. Isso é um desincentivo para gerar empregos, para abrir empresas. Isso não deveria existir. Olha, eu vou gravar até 10 minutos. Como está acabando a bateria, eu vou gravar a parte 2 daqui a pouco. Então esse vídeo vai ter 2 partes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo. Ou se eu já termino. Não, eu vou fazer a parte 2 porque eu tenho medo que acabe a bateria, tá?